O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: "Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o dizes." Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho. Na primeira leitura de hoje, a palavra de Deus vai revelando para nós esse dom extraordinário que cada ser humano recebeu da parte de Deus, ou seja, a nossa capacidade de percebermos a presença de Deus. A presença do sobrenatural, a presença do transcendente. E é isso que nos distingue, de modo especial, de todos os outros seres que nós conhecemos. Como diz o texto: "O Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, e me desperta a cada manhã e excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo." Vejam quantos dons o ser humano recebeu, essa capacidade de perceber a presença de Deus, e Deus que excita o ouvido do ser humano para que a gente possa procurá-lo. Nós só estamos aqui primeiramente porque Deus nos chamou. Se Ele não se manifestasse, nós não faríamos ideia do que seria Deus. A gente vê os outros animais, não tem esta mesma percepção. E é por isso que nós precisamos também, para o nosso desenvolvimento como ser humano, para atingirmos a nossa plenitude, precisamos desenvolver essa nossa capacidade.
de sermos discípulos de Deus, de nos orientarmos a partir de valores mais elevados, porque senão nós acabamos agindo como os animais e às vezes até pior, se degladiando, agindo de uma maneira puramente instintiva. Mas há primeiramente um grande desafio para todos nós: aceitar a lei divina e transformar a nossa vida. A partir da nossa percepção de Deus, essa percepção precisa transformar a nossa vida. E somente depois é que nós vamos ajudar outras pessoas a fazer a experiência de Deus. Assim ouvimos a experiência do profeta. Deus se manifesta a ele e ele consegue perceber a partir da sua fé que haveria a possibilidade de um outro mundo possível, uma outra maneira de nos relacionarmos como pessoas humanas, nos respeitando, amando uns aos outros. E é por isso que ele, ao perceber esta realidade de maneira mais clara, ele continua insistindo até o fim. Mesmo que as pessoas não o compreendam, mesmo que não aceitem, mesmo que o persigam. E é assim que acontece com todas as pessoas que fazem uma experiência profunda de Deus. Quantas mães que fazem uma experiência de Deus, mas às vezes o filho, o esposo não fez, ou às vezes o esposo fez a experiência de Deus, a esposa não fez, mas ao perceber a beleza da palavra de Deus, do projeto de Deus, ela vai insistindo até que a outra pessoa possa se fazer essa experiência de encontro pessoal com Jesus e também passa a participar da alegria no Espírito, a alegria dos filhos de Deus. No Evangelho de hoje, nós contemplamos este grande dilema do ser humano. Judas, que estava tão próximo de Jesus, tão próximo da verdade, mas ele livremente não acolheu a verdade, ou não compreendeu da maneira correta e acabou tomando essa atitude tão triste, que é a atitude que muitas vezes nós tomamos também. Não basta conhecer, é preciso também assumir uma responsabilidade diante do projeto de Deus. Por isso que a nossa busca por Deus, ela precisa ser incessante, ela precisa ser verdadeira. Em outra parte, Jesus vai dizer, Mateus 7,9: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. E assim é a missão de cada um de nós. Temos a capacidade, Deus nos deu esse potencial para encontrá-lo, para conhecer as suas leis, os seus mandamentos, mas nós podemos não buscar, não bater, não procurar, e assim a gente vai perdendo a nossa salvação, vamos perdendo a graça de Deus na nossa vida. Por isso que a igreja continua anunciando a palavra de Deus, e de modo especial na Semana Santa nós contemplamos a atitude de Deus em relação a nós, Um dos padres da igreja, não me lembro exatamente o nome dele, mas ele dizia que se Jesus tivesse morrido dormindo, não seria a mesma coisa, mas o modo como ele morreu, o modo como isso foi percebido, mostra a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Vejam que Deus, ele se manifesta de tal modo que possa também atingir a nossa sensibilidade, e assim nós percebermos o quanto somos amados por Deus. Quando o ser humano busca, pede, bate a porta de Deus, ele encontra a resposta, mas quando ele se nega a submeter-se a Deus,
então ele cria problemas para si e também para o mundo. E assim a gente percebe a presença de Judas, a grande confusão que foi criada a partir de sua decisão. E assim também, nos dias de hoje, quantas vezes nós criamos confusões, divisões, guerras por causa da nossa preguiça espiritual. O quanto já poderíamos ter avançado, diz o apóstolo Paulo, já deveria estar dando alimento sólido, mas ainda tenho que dar leite, porque não houve o avanço que Deus esperava de cada um de nós. Precisamos buscar este conhecimento de Deus, compreender os seus pensamentos. E nós precisamos também observar a natureza humana. Vejam o grande desencontro que nós estamos vivendo na atualidade, esta guerra que pode ganhar proporções inimagináveis, né? O ser humano, por causa dos seus desencontros e da falta da busca de Deus, ele pode até mesmo se autodestruir. Assim é o ser humano quando não busca esta experiência mais profunda. Então a igreja também procura compreender o ser humano. Perguntas que são feitas para que o ser humano possa encontrar-se, para que nós possamos cuidar uns dos outros. E algumas perguntas foram feitas: há valores morais objetivos capazes de unir os homens e de fazê-los procurar a paz e a felicidade? Quais são eles? Como discerni-los? Como colocá-los em prática na vida das pessoas e das comunidades? Então, em alguns estudos feitos também, não só pela igreja, mas por outras religiões, para que nós possamos viver em paz e ter uma vida mais harmoniosa, é importante observar a própria natureza humana. Em alguns aspectos, nos assemelhamos também aos animais, naquilo que é básico. Então, são 3 questões que são colocadas, ou 3 observações que regem a vida do ser humano. Para nos encontrarmos e para amarmos a vida, devemos obedecer também esse instinto que não está somente no ser humano, mas em todos os animais, que é o instinto de preservação da própria existência. Basta a gente observar na própria natureza, tá lá os leões brigando com as hienas, um está lá levando a pior, os outros vão lá. Olha que coisa, eles que são animais irracionais, ou às vezes animais até muito frágeis, e eles vão lá defender a existência da sua espécie, primeiramente, no primeiro momento, a nossa própria existência, Se um animal é atacado, ele foge, tenta proteger a sua vida. A gente também, diante de um acidente, diante de uma violência, a gente faz de tudo para preservar a nossa vida. Depois sim, vem a preservação da espécie, através da procriação e através do cuidado mútuo. Vejam que o valor da vida é incalculável. Até mesmo os animais irracionais procuram proteger as suas vidas e a vida das suas espécies, dos seus membros. E depois, o terceiro ponto, além de cuidar da própria vida, da vida da espécie, para que ela possa continuar, é conhecer a verdade sobre Deus e a convivência em sociedade. Então vejam que são elementos fundamentais para que nós possamos existir. Se o ser humano começasse cada um a tentar contra a sua própria vida, ou qualquer espécie, ela chegaria ao fim rapidamente. Então vejam que Deus já colocou isso em nós. Esse esforço para preservar a vida, esse esforço para preservar a vida da espécie, e depois um passo mais elevado, que é a busca do conhecimento de Deus, e é algo que nos distingue de todos os outros seres que nós conhecemos, como eu havia dito.
E é isso que nos faz superar essa nossa condição de animalidade, que levam a conflitos nas nossas famílias, nas nossas amizades, no nosso trabalho, entre os povos, como está acontecendo. Então precisamos deste conhecimento de Deus. Nós vivemos uma época em que a gente fala que é o pensamento do subjetivista. Cada pessoa acredita, em grande parte, que ela pode criar suas próprias leis, e se reger pelas suas próprias leis, ignorando as leis universais. E as leis universais que já estão inscritas no coração de cada ser humano, elas são fundamentais para que nós possamos ter bons encontros com as pessoas, bons relacionamentos, que nós possamos viver em paz. Esta é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. Ele que é o príncipe da paz e veio nos ajudar para que nós possamos superar todos os nossos desencontros. Observem que a natureza é regida por leis, sim ou não? Se eu soltar esse microfone, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Que lei é essa? Lei da gravidade. As leis estão aí. Se a gente aquece a água, ela evapora. Se vem um frio muito forte, ela congela. São leis da natureza que estão aí. Não tem como a gente ignorar a presença dessas leis e a necessidade delas, e também o conhecimento das leis da natureza. Mas também tem as leis morais, as leis do espírito, a nossa alma. Quando alguém diz uma palavra agradável para outra, uma pessoa que está namorando e chega à conclusão que deve casar-se, faz uma promessa, um propósito, e quanta alegria um é capaz de causar para o outro. Mas também quando esse propósito não é vivido, não é cumprido, quanta dor nós podemos causar na vida dos outros. Não são leis palpáveis que nós possamos perceber assim, com experimentos, mas são leis invisíveis, mas elas produzem efeitos na vida de cada um de nós. Então vejam, celebrando hoje, nesse momento que realizamos de maneira bem simples, a procissão do encontro, nós observamos esta realidade. Precisamos ter esse conhecimento das leis de Deus, sermos discípulos, como diz a primeira leitura. Deu-me o ouvido de um discípulo, para que eu pudesse acolher a palavra de Deus. E assim que Jesus fez também. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E a grande missão de Jesus é reconciliar com Deus todas as criaturas. E quando a gente se reconcilia, então a gente encontra paz. E nós precisamos buscar um pouco mais este conhecimento dessas leis universais que já estão inscritas no nosso coração. E a gente observa que se todos os povos, independente de religiões, obedecessem estas leis universais, nós teríamos uma convivência muito melhor. Se alguém vê uma criança em perigo, a tendência de um ser humano, normalmente, um adulto, é proteger essa criança. Se ela é católica, evangélica, muçulmana, hindu ou de qualquer etnia, é próprio do ser humano esse cuidado, essa proteção. Então essas leis universais, muitas vezes, elas se perderam, e aí começa a surgir todo esse tipo de confusão, de guerras, onde nós acabamos prejudicando a vida uns dos outros. São Jerônimo faz uma reflexão muito interessante sobre a regra de ouro: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Dizia São Jerônimo:
é justo o julgamento de Deus, que escreve no coração do gênero humano: aquilo que não queres que te façam, não faças aos outros. Quem não sabe que o homicídio, o adultério, os furtos e todas as espécies de cobiça são mal? E por isso que não queremos que sejam feitas a nós mesmos? Se não soubéssemos que essas coisas são más, jamais nos lamentaríamos quando elas nos fossem infligidas. Então vejam que a gente conhece essas leis de Deus inscritas no nosso coração a partir do momento também que a gente sofre. Se alguém age com violência conosco, alguém faz o mal, alguém rouba, alguém mata alguém da nossa família, nós vamos sentir o mal disso e por dedução a gente já pode perceber que não devemos fazer isso às pessoas. Então a mensagem de Jesus é justamente essa, que nós sejamos capazes de perceber a palavra de Deus, os seus ensinamentos, e à medida que nós vamos acolhendo a palavra de Deus na nossa vida, vai acontecendo essa transformação. Nós vamos nos tornando pessoas mais humanas. O Papa Francisco tem falado muito a respeito disso. Precisamos realmar as realidades que estão marcadas pela injustiça, desde os relacionamentos humanos, a indiferença diante do sofrimento das pessoas. Hoje, contemplando esta cena de Maria diante de Jesus, o Papa Francisco dizia: será que ainda somos capazes de chorar diante do sofrimento das pessoas, ou já estamos nos tornando indiferentes? Então não podemos globalizar a indiferença, mas precisamos realmar as nossas relações, nos tornarmos pessoas mais humanas. E quando a gente contempla o mistério de Cristo, nós também aprendemos o quanto somos amados por Deus e passamos também a ter mais cuidado com os nossos irmãos. Peçamos a Deus também dentro das nossas casas, para que haja mais espaço para Deus nas nossas casas. Quando a gente vai tirando a presença de Deus das nossas casas, dos nossos relacionamentos, nós vamos nos tornando pessoas frias, pessoas duras e insensíveis. Não podemos permitir que isso nos atinja. Por isso que cada vez que nós celebramos a Semana Santa, de modo especial, a gente percebe a grandeza do amor de Deus manifestado por cada um de nós na cruz. Percebemos também que Deus se serve do ser humano para realizar os seus projetos. Olhando na presença para a imagem de Nossa Senhora das Dores, nós percebemos isso. O sim de Maria, que foi até as últimas consequências. Quando nós somos abundantes no nosso sim, generosos no nosso amor para com Deus, então, apesar dos desafios da nossa vida, nós nos tornamos fonte de bênçãos para os nossos irmãos. Que ao celebrarmos esta Semana Santa, e hoje de modo especial, meditando sobre os encontros e desencontros da nossa vida, que nós possamos nos voltar mais para Jesus, o Príncipe da Paz. Porque à medida que nós vamos desarmando os nossos corações, nós vamos criando espaços para a paz e para a fraternidade, a começar nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa sociedade e no mundo inteiro.